Sejam bem-vindos às conversas Agir, do Gabinete de Inovação Regional, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation, com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo programa Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia. Também é através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Sou a Cristina Nobre e hoje temos connosco o investigador Luís Amaral. Seja bem-vindo, Luís. Obrigado. Agradeço o facto de estar connosco e ter aceito o nosso convite para as nossas conversas Agir. O Luís Amaral é doutorado em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, é investigador no Centro de Engenharia Biológica da mesma, atualmente professor coordenador do Departamento de Engenharia Química e Biológica do Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra. O seu domínio de investigação compreende o estudo da biomassa microbiana presente em sistemas de tratamento de águas residuais e outros processos biotecnológicos, assim como a aplicação de técnicas de análise de imagem e de quimiometria. A monitorização microbiológica de estações de tratamento de águas residuais é a temática que traz aqui hoje. E vamos começar por colocar-lhe aqui umas questões. Luís, em que consiste a monitorização microbiológica de estações de tratamento de águas residuais, as ETARs? Bom, a monitorização microbiológica basicamente procura-se tentar determinar quais são os micro-organismos que estão presentes num tanque de arejamento que tem por missão tratar uma água residual bruta de forma a retirar a poluição da mesma e dar origem a uma água tratada que depois pode ser descarregada num curso de água. E isso é feito, pelo menos em parte, através da ação de um conjunto de micro-organismos. Existem micro-organismos que têm por missão exatamente esse propósito de conseguir eliminar a poluição, e existe um outro conjunto de micro-organismos que são indicadores, ou seja, que nos permite determinar se o processo está a correr da forma como desejaríamos. Muito bem. E qual a importância de estudar a monitorização microbiológica das ETARs? A monitorização pode nos permitir antecipar eventuais problemas que uma ETAR pode ter, ou seja, uma água residual varia ao longo do tempo, varia conforme a origem da mesma, e isso pode dar aso a que os pressupostos que estão a ser utilizados para tratar uma determinada água residual a um determinado momento mudam. E dessa forma pode também dar origem a que a eficiência de remoção da poluição também se altere. E nesse sentido existe um conjunto de micro-organismos que nos permite determinar se existem alterações ao nível, por exemplo, de concentração de oxigênio, ao nível de produtos tóxicos, e que dessa forma nos permitem antever que pode haver uma disrupção ao nível do tratamento e que eventualmente a qualidade da água de saída possa sofrer também alteração. A monitorização microbiológica de uma ETAR ainda não se encontra suficientemente difundida pelas ETARs. Qual a razão? A primeira razão é que lá está uma ordem económica, ou seja, os operadores, as entidades gestoras que tratam as águas residuais, que lá está, regem-se por princípios também da ordem da economia, ou seja, eles têm que assegurar que conseguem ter um produto que respeite aquilo que está regulado e, por outro lado, também têm que assegurar que, ao nível dos gastos, nomeadamente ao nível da componente económica, sejam mais eficientes possíveis. Neste momento, como não é visto como algo fundamental, e ainda uma vez que existem outras técnicas de monitorização também, portanto, não é visto como algo fundamental para conseguirem cumprir aquilo que estão obrigados, vem como algo acessório. E, claro está, algo acessório muitas vezes é posto em stand-by e não é a prioridade das entidades gestoras. E devido à importância que a monitorização microbiológica tem nas ETARs, sentiu a necessidade de criar uma ONI-ETAR.
Luís, poderia-nos falar concretamente do que é que consiste o Moniatar? Portanto, o Moniatar é essencialmente um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas ao nível dos operadores, ao nível das entidades gestoras de hectares, que permite identificar a componente biótica presente nas lamas ativadas, portanto, num sistema de tratamento de águas residuais mais convencional. Permite identificar a componente essencialmente bacteriana, que é aquela que é a principal responsável pelo processo de depuração, nomeadamente ao nível da comunidade de bactérias agregadas, designadas de bactérias floculantes, que formam flocos, e bactérias filamentosas, que podem essencialmente provocar alguns problemas depois ao nível de um decantador secundário, em que é necessário conseguir retirar essa comunidade bacteriana da água tratada, que depois vai ser libertada para o exterior. Por outro lado, também permite determinar e identificar um conjunto de micro-organismos que são os micro-organismos indicadores de algum tipo de disrupção que possa estar prestes a surgir. Há ainda uma terceira componente. Já agora, estes últimos micro-organismos são essencialmente protozoários, metazoários, que funcionam bastante. Têm algum papel também ao nível da remoção, mas funcionam essencialmente como indicadores também do processo. E há uma terceira componente, que é a monitorização dos próprios agregados, porque agregados com diferentes características podem dar origem também a diferentes tipos de problemas. Ou seja, se tivermos agregados que tenham uma quantidade muito elevada de bactérias filamentosas, podemos dar origem a bulking filamentoso. Se tiver uma quantidade muito elevada de um determinado tipo de bactérias subgliais, pode dar origem também a problemas de bulking subglial. Ou seja, há uma série de problemas que afetam essencialmente decantadores secundários e que podem não permitir que se consiga obter uma água que seja própria para ser descarregada depois no meio ambiente. Como está estruturado o curso Moniatar? O curso Moniatar está estruturado essencialmente em 3 módulos. Cada um desses módulos tem associado uma componente teórica e uma componente prática laboratorial. Portanto, tendo em atenção as 3 componentes que foram referidas anteriormente, a parte bacteriana, a parte de protozoários e metazoários e a parte dos agregados, cada um dos módulos centra-se numa dessas 3 comunidades, sendo que, primeiramente, é procurar transmitir alguns conceitos teóricos, qual é a importância de monitorizar cada um destas 3 componentes, como é que se faz essa monitorização, o que é que se deve estar atento, o que é que se procura fazer para conseguir identificar, essencialmente é através depois de técnicas que utilizam o microscópio, e a segunda, ou melhor, a parte prática laboratorial de cada um destas componentes é exatamente a utilização de microscópios, a utilização de outro tipo de ferramentas para e conseguimos identificar os micro-organismos em causa. Podemos utilizar, por exemplo, corantes, técnicas de coloração, quer seja campo claro, quer seja por fluorescência, para auxiliar a identificar esses organismos, ou mesmo no caso de identificar e quantificar a estrutura dos agregados. Podemos utilizar técnicas um pouco mais avançadas que utilizam não só a captação das imagens, como também o tratamento computacional das mesmas para extrair informação. Muito bem. Qual o principal desafio que prevê para o seguimento deste projeto, do projeto Moniatar? O principal desafio que nós temos tido e que se prevê que continua a existir é de existir massa crítica para conseguirmos pôr em prática, porque estamos a falar essencialmente de ações de divulgação, portanto, há ações que nós iremos prestar, aliás, este curso já funcionou há algumas edições anteriormente, em que nós prestamos este tipo de serviço, que lá está, tem que ser também remunerado,
e dessa forma nós temos que ter uma massa crítica suficiente para cada edição para conseguirmos pôr em prática. Portanto, nem sempre é possível de pormos em prática, uma vez que nem sempre, a um determinado momento, existe essa massa crítica com interesse em frequentar este tipo de curso. Claro está que, à medida que a própria legislação vai sendo mais apertada e que se começa a valorizar um pouco mais este processo de identificação prévia de possíveis disrupções no tratamento, porque estas disrupções levam a que a água tratada à saída saia, por vezes, fora dos limites de conformidade. Okay? E existe uma baliza que determina também o número de vezes que pode isso acontecer ao longo do ano. Portanto, à medida que seja cada vez mais apertado esse controle e que se vai evidenciando o interesse de conseguirmos, por esta via, determinarmos qual vai ser a evolução do tratamento, poderá haver um incremento do interesse em frequentar este tipo de curso. Obrigada, Luís, pela sua participação e colaboração nas conversas Agir.